Boa noite a todos e todas. Mais uma aula aqui nossa do Química VIPMed. Hoje vamos falar de um assunto que é extremamente importante, principalmente para esse ano, onde nós temos aí 60 anos do momento onde as bombas atômicas foram lançadas para finalizar, para terminar com a Segunda Guerra Mundial. Então, em 1945, o avião chamado Enola Gay sobrevoou Hiroshima e Nagasaki, lançando duas bombas, uma chamada Fat Boy e outra Little Guy. Eu gosto de história, tá bom? Então eu sei um pouquinho aqui, professor de química que gosta de história. Então eu sempre faço uma linkagem aqui. Na aula de estrutura atômica eu falei um pouquinho sobre a Revolução Francesa, e aí a gente vai entendendo um pouquinho, passo a passo, dessa evolução científica. Então, né, nós temos aí 60 anos do lançamento das duas bombas que culminaram no fim da Segunda Guerra Mundial. Bom, ano passado caiu uma questão de radioatividade na UERJ. Aí me deixa essa dúvida, né, de que se vai realmente cair mais uma questão de radioatividade esse ano. Já teve anos, eu não vou me recordar, mas que caíram sequencialmente radioatividade. Tá? Não lembro se foi 18, 19, 19, 20, mas foram duas questões em sequência, né? Duas vezes a radioatividade caindo na prova da UERJ. Então a gente, né, eu vou dar aqui um enfoque legal para vocês, falar um pouquinho da teoria envolvendo a radioatividade, passar uma contextualização e como vocês querem fazer faculdade de medicina, eu vou também colocar a radioatividade como ela atua na medicina em relação a diagnóstico e tratamento. Só mostrar aqui o que pode ser feito com a radioatividade, que ela parece ser algo extremamente nocivo, mas se ela for bem aplicada e ter todos os cuidados, a radioatividade é uma fonte de energia limpa e também pode ser realmente pode ter uma aplicação interessante para a sociedade, né? Assim como a gente pode ver na medicina diagnóstica e na medicina de tratamento. E também na agricultura, tá? Também pode ser aplicada na agricultura, fazendo higienização de determinados alimentos e por aí vai. Então, muita gente vê, né, olha com meio torto para esse assunto, né? Porque acha um assunto muito relacionado a perigo, porque também as pessoas, quando escutam a palavra química, tudo para elas é algo nocivo, né? Então, imagina, meu pai uma vez falou, né? Você vai beber isso, tá cheio de química. Eu falei, a água que você bebe também. Então, não tem isso, né? Tá cheio de química. Então, as pessoas utilizam a palavra química de uma maneira pejorativa, mas que não é, né? Mas enfim, vamos lá, sem enrolar muito. Vamos falar um pouquinho sobre radioatividade. Então vamos aqui para as nossas anotações. Nós temos aqui os printzinhos, alguns prints do nosso e-book de radioatividade, que já se encontra lá na nossa pasta. Então vamos falar um pouquinho do histórico de radioatividade. A radioatividade ela começou, né, a ser estudada com esse camarada aqui, William Röntgen. Foi o cara que descobriu o raio-x. E aí o legal, né, que ele descobriu o raio-x, ele descobriu o que o raio-x fazia. E ele começou a tirar raio-x dele, da família dele. Obviamente todo mundo depois teve um problema relacionado à exposição do raio-x, né? Ele, por exemplo, teve problemas de câncer. E aqui tem um raio-x da mão de Röntgen. Isso virou moda na época, que as pessoas também, né, existem relatos que as pessoas compravam sapato tirando o raio-x do pé e enviando para o sapateiro. E aí começaram a perceber que as pessoas que faziam isso com uma grande frequência começaram a ter problemas no pé. Tá? Então começaram a ter câncer no pé. E aí, obviamente, essa doença começaram a associar ao raio-x e começaram a perceber os perigos da radiação. Tá? Mas antes de falarmos um pouco mais sobre radioatividade, vamos lembrar o seguinte: os átomos, eles são instáveis. Tirando, obviamente, os gases nobres, os átomos possuem certa instabilidade. A instabilidade dos átomos ela pode ser uma instabilidade eletrônica e ela pode ser uma instabilidade nuclear.
A instabilidade eletrônica, os átomos minimizam a instabilidade eletrônica realizando ligações químicas. Então, o que faz um átomo ser eletronicamente instável? Ter mais elétrons do que ele queria ter na última camada, aí ele vai lá e perde esses elétrons para adquirir estabilidade. Ou ter menos elétrons do que ele queria ter na última camada. Aí eles recebem elétrons adquirindo estabilidade. Esse papo a gente já teve lá em ligação química. Mas eles minimizam esse problema, essa instabilidade, realizando ligações. E existe a instabilidade nuclear. Então existem núcleos atômicos que têm instabilidade, ou seja, são núcleos pequenos com uma grande quantidade de partículas, lembrando que as partículas do núcleo são prótons e nêutrons. São as partículas que existem no núcleo. Então, o núcleo ele é um ambiente instável para determinados átomos. E aí, o que esses átomos fazem para se tornarem mais estáveis? Eles emitem radiação. Então, a emissão de radiação, ela pode vir na forma de partícula ou na forma de radiação eletromagnética. Então, um átomo ele é radioativo porque o seu núcleo é instável. E para buscar essa estabilidade, ele emite uma radiação, que pode ser na forma de partícula ou na forma de radiação eletromagnética. Uma radiação eletromagnética muito famosa é a radiação gama e a radiação X, que foi a radiação descoberta por Röntgen. Ele descobriu isso sem querer. Ele fazia experimentos com sais de urânio e aí ele percebeu que esses sais de urânio eles emitiam alguma coisa diferente porque ele usava todo um aparato, para filme fotográfico. Ele tinha um equipamentozinho lá dele e ele achava que esses sais de urânio eles eram ativados pelos raios pelos raios solares. E um dia ele guardou o equipamento e percebeu que o sal de urânio ele emitiu radiação espontaneamente. Não teve a ação dos raios solares. Enfim, é uma história legal, interessante da gente saber, mas o que eu quero que vocês entendam aqui é o seguinte, os tipos de instabilidade atômicas e como essas instabilidades elas são, vamos colocar assim, sanadas. Então, instabilidade eletrônica é sanada por ligação química. Instabilidade nuclear, ela vai ser sanada pela emissão de partícula, pela emissão de radiação eletromagnética proveniente do núcleo, tá bom? Então tá aqui a história de Röntgen, já contei para vocês. Então tem o Henri Becquerel também, que fez estudos, tá? O Becquerel também é importante, tanto é que a unidade de medida de radiação é em Becquerel, tantos becqueréis. Existe um equipamento chamado de contador Geiger. O Geiger foi aluno de Rutherford. Não sei se vocês vão lembrar aquela aula que a gente fez do experimento de Rutherford, que tinha uma lâmina de ouro fininha, e aí a radiação batia, voltava, parte da radiação atravessava. Quem montou aquele experimento lá, que é conhecido como experimento de Rutherford, foi o Geiger, que era aluno de Rutherford. E Geiger inventou um contador. Esse contador aqui, ele indica o nível de radiação em ambientes onde existe, reator nuclear, onde existe algo que seja radioativo. E aí as pessoas, geralmente os funcionários, eles usam um crachazinho. E esse crachá, eles têm um sensor que vai aumentando ou diminuindo o nível quando a radiação ela aumenta. Então, quando chega num nível de radiação intolerável, o crachá começa a apitar. Então, as pessoas têm que sair do lugar porque está tendo vazamento. Porque a radiação ela é invisível. Então, esse cara aqui teve uma importância
gigantesca. Então, a radiação ela é medida em becquerel, tantos becqueréis. Essa unidade já caiu na prova da FAMEMA. Tá? Era uma questãozinha que mostrava para você o nível de radiação que decaía ao longo do tempo, para a gente trabalhar com uma variável que é conhecida como tempo de meia-vida, que a gente vai ver já já. E aí ele dava os níveis de radiação em becquerel. Então, a gente, só para vocês entenderem por que eu gosto de falar isso. Porque se você ler uma questão, há tantos becqueréis, aí você já, o Luiz falou isso lá na aula. Então, becquerel, na verdade, é o cara que ele foi homenageado aqui na unidade de radiação. Bom, a gente tem também esses dois fenômenos que nós já estudamos lá em estrutura atômica, a fluorescência e a fosforescência. Vale lembrar, né, que a fosforescência é um processo lento. Lembra que o elétron ele sai de um nível de mais baixa energia, vai para o nível de mais alta energia. Quando ele volta, ele inverte o spin. Então, a fosforescência ocorre esse processo de inversão de spin. Então, o processo de inversão de spin, né, lembrando que o spin é o sentido de rotação do elétron, o elétron gira no sentido e depois, quando ele absorve energia, ele muda o sentido de rotação. Então, quando ele muda esse sentido de rotação, na hora de voltar, ele tem que passar para voltar para o sentido de rotação anterior. Então, isso é um processo no qual ocorre um tempo. Por isso que a gente, por exemplo, tem um relógio que quando a gente chega no escuro, os ponteiros ficam brilhando. Mas depois de um tempo eles param de brilhar porque acabou o processo de excitação. Então, os elétrons são excitados. Quando eles voltam, eles têm que mudar o spin. E aí, essa mudança de spin é uma mudança mais lenta. Tá bom? Então, a fosforescência é o processo no qual a gente tem a ida do elétron. Quando o elétron vai, ele inverte o spin. Então, essa mudança da direção do spin, que é o sentido de rotação, ela demora um tempinho. Então, o que vai acontecer? A gente vai conseguir ver a emissão, mesmo sem ter a excitação. Obviamente que depois de um tempo, acaba a emissão também. Então, lembrando que isso já caiu bastante na provinha do Enem. O Enem adora cobrar esse tipo de situação. O nome mais famoso da radioatividade é, obviamente, o sobrenome Curie. Também é utilizado como unidade, né, de radiação, 1 Curie, 2 Curie, igual ao becquerel, que é, na verdade, o sobrenome do Pierre, que foi o marido de Marie Curie, que o nome dela não era esse, né? Eu esqueci o nome dela normal, mas ela era polonesa. O nome dela real, eu esqueci o nome dela. Ela era polonesa e tanto é que um elemento que ela descobriu, ela deu homenagem ao país dela, que é o polônio. E um outro elemento, ela deu homenagem à radiação, né? Que esse elemento ele era radioativo, então ela deu o nome de rádio, esse elemento. É o nome do objeto também que a gente usa para escutar, usava, né, antigamente para escutar música, o rádio, porque também é um elemento que emite radiação. Então a gente tem que lembrar que radiação não é só algo nocivo. Radiação são ondas eletromagnéticas. Então tem radiação de micro-ondas, tem radiação de ondas de rádio, tem radiação do visível. Então, às vezes, por exemplo, as pessoas têm medo. Não pode ficar na frente do micro-ondas porque ele causa câncer. Nada disso. A energia que a gente tem da luz, né? A luz que a gente utiliza para iluminar o nosso ambiente, ela tem mais energia do que a micro-ondas. Qual é o lance da micro-ondas? A micro-ondas ela tem uma energia que, na verdade, a micro-ondas ela interage muito com compostos polares. E a água é um composto polar, então ela agita as moléculas da água. Então, obviamente, se você tiver com uma micro-ondas incidindo no seu organismo, nós temos 70%, mais de 70% do nosso organismo é água, vai aquecer a nossa água. Mas tem que ser focado, não é você ficar olhando ali para o micro-ondas que vai te causar, né, um problema. Então as pessoas falam, não fica na frente do micro-ondas não, meu filho, vai te dar câncer. Não, calma. A radiação ali é muito, muito, muito pequena.
Não é uma radiação que vai te causar problema, né? A radiação do Sol, raios ultravioletas, eles sim são, né, fazem parte de radiações que podem causar algum tipo de doença. Bom, então a gente tem aqui, né, o casal Curie, que Marie ela teve esse papel fundamental na descoberta de 2 elementos. Então a gente tem aqui o histórico um resumo histórico da radioatividade. Tem o cara que descobriu o raio-x, o Becquerel das emissões sais de urânio e Marie Curie na descoberta desses elementos. Bom, vamos só que falar um pouquinho sobre algumas palavras que são importantes. Então, a radioatividade é, né, o fenômeno no qual átomos instáveis, átomos com núcleos instáveis, vamos colocar assim, átomos com núcleos instáveis emitem radiação. A radiação pode ser partícula ou radiação eletromagnética, vou chamar de REM. Beleza? Reação nuclear. A reação nuclear envolve 2 processos, né? Pode envolver fissão ou fusão nuclear, que a gente vai ver aqui já já. Então, pode envolver fissão e fusão nuclear. Pode ocorrer bombardeamento ou emissão. Nuclídeo. Nuclídeo é um átomo. É um átomo, né, que tem seu núcleo representado. Então, o nuclídeo de tório, sei lá, então é tório 94, uma coisa assim, tório 94, 234, uma coisa dessa assim. Então, você tem um nuclídeo que é um átomo. Um átomo, não. Nuclídeo é um nome que é o nome dado dentro do assunto de radioatividade, é o nome dado para um átomo. Então, o nuclídeo é um átomo. Agora, quando esse nuclídeo ele é instável e emite radiação, aí ele é chamado de radionuclídeo ou radioisótopo. Então, é um átomo com núcleo instável, vírgula, que busca. Esse busca aqui eu vou botar em parênteses, porque no átomo ele não busca, eu quero. Tá? Isso acontece espontaneamente. Que busca estabilidade emitindo radiação. Agora vamos lembrar sempre que radiação pode ser partícula ou radiação eletromagnética, aquilo que não tem massa, é só liberação de radiação. Então existem átomos que vão liberar radiação gama, a radiação que é conhecida como raio-x, e tem átomos que emitem partícula alfa, partícula beta, emitem nêutrons, pósitrons. Então são partículas, são coisas que têm, né, são entidades que possuem massa, não é apenas radiação. E obviamente que isso sempre libera energia, porque a gente tem que os radioisótopos, eles são instáveis e eles buscam estabilidade liberando energia. Então, sempre que a gente estiver falando de instabilidade, nós estamos trabalhando com algo de alta energia. Então, falou instabilidade, tem alta energia. Então vamos falar um pouquinho sobre as emissões radioativas. Então os átomos eles vão emitir algo para se tornarem estáveis. Assim como quando a gente fala de instabilidade eletrônica, os átomos se ligam para fazer, né,
para se tornarem estáveis, e aí eles realizam ligação química. Aqui na radioatividade, os átomos são estáveis e se tornam estáveis emitindo radiação para diminuir a instabilidade do núcleo. Por isso que a gente fala de instabilidade eletrônica e instabilidade nuclear. Então a busca é sempre por quê? Pela estabilidade. Como é que a gente alcança, como é que os átomos alcançam a estabilidade eletrônica? Fazendo ligação. Como é que os átomos buscam a estabilidade nuclear? Liberando radiação, que pode ser na forma de partícula ou na forma de radiação. Belezinha? Então isso é importante a gente entender. Vamos lembrar aqui de algumas emissões radioativas que são as mais importantes. Então aqui eu vou falar das mais importantes para a provinha da UERJ. A mais classicuda é a radiação alfa, tá? Então aqui eu, na verdade, vou botar o nome e lá do outro lado eu vou botar o símbolo. Então radiação alfa, o símbolo, a radiação alfa tem 4 números de massa e 2 de número atômico. Olha, a UERJ não dá essa informação. Então, isso você tem que saber. A UERJ não é tão mãe como a gente sempre costuma dizer, né? A outra partícula é a partícula beta. Partícula beta é 0 menos 1. Aí é que entra uma coisinha que é um questionamento que eu acho que ninguém faz. A partícula beta é 0 menos 1. Por que um átomo ele emite partícula? Para se tornar estável. E de onde sai essa partícula? Do núcleo. Não é verdade? O núcleo do átomo, a gente falou lá em cima. O núcleo do átomo é formado por partículas positivas e nêutrons que não têm carga. Como é que o núcleo do átomo emite uma partícula negativa? Nunca parei para pensar nisso, professor. Nunca parei para pensar nisso. Como é que um átomo, o núcleo dele libera algo negativo? Tem alguma coisa estranha aí, não tem? Como é que o núcleo que é positivo ou composto, ele é composto por partículas positivas e partículas neutras, ele emite uma partícula negativa? Isso é um questionamento que todo mundo deveria ter, mas a gente não tem porque a gente aceita informação, isso é normal. Tá? Mas eu estou aqui para quebrar esses mitos. Olha o que acontece. O núcleo, né? Ele é instável, então o que ele vai fazer? Ele vai pegar uma partícula neutra, tá vendo? Ele vai fissionar essa partícula neutra. Então a partícula neutra ela vai se quebrar em 2 partículas. Uma partícula. Uma partícula. Não ficou legal isso aqui não gostei não. Aí quebrar numa partícula. Agora sim. Uma partícula que vai ficar positiva e uma partícula que vai ser negativa. Então, quando o nêutron ele se quebra em uma partícula positiva, isso aqui fica no núcleo. Isso aqui é emitido. Então, a parte negativa do nêutron sai na forma de partícula beta. A parte positiva fica. Tanto é que, quando um átomo, a gente vai ver isso já já, emite uma partícula beta, o número de nêutrons aumenta. Ele aumenta o número de nêutrons. Ele vira um isóbaro com mais um próton. Justamente porque houve a conversão de um nêutron em um próton e uma partícula negativa, que é a partícula beta, que ela que sai. E isso dá mais estabilidade ao átomo. Não tão quanto estabilidade quando ele perde 2 prótons, como é a partícula alfa, mas gera estabilidade. Então é daí que vem a parte negativa de dentro do núcleo. É a fissão do nêutron. O nêutron se fissiona, liberando uma parte positiva que fica no núcleo, por isso que o número atômico aumenta,
e liberando a parte negativa. Outra partícula que é muito comum na prova da UERJ, o nêutron. Então, o nêutron é 1, 0, a representação dele. Tá? Eu chamo o nêutron de partícula UERJ. É igual a amônia, né? Que é a molécula UERJ. O nêutron é a partícula UERJ. A UERJ adora essa partícula. Tem questão que, às vezes, teve questão que na UERJ, né? Ele não falava do nêutron, mas você tinha que... Você tinha que montar uma equação radioativa. E aí você tinha que ver sempre, a gente tem que sempre fazer o balanço de cargas e o balanço de massa na hora de uma emissão radioativa. Então eu vou mostrar isso já já, né, aqui em decaimento radioativo. E aí quando a gente fazia a equação, ficava sobrando três unidades de massa entre reagente e produto. Então você tinha que colocar 3 nêutrons na reação. E na questão não falava nada de nêutrons, você que tinha que perceber isso. Tá? Então a UERJ de vez em quando ela não fala nada, você que tem que perceber que a partícula, o nêutron, estava sendo envolvido. O nêutron é uma partícula importante porque foi o nêutron que inicia o processo de fissão do urânio dentro da bomba atômica que foi lançada lá em Hiroshima e Nagasaki. Então, o urânio ele reage com o nêutron e aí ele vai formar criptônio e bário. E o legal, né? Bom, não é legal. O interessante, não, quimicamente falando é legal, não a ação da bomba atômica. Quimicamente falando legal porque ele emite 3 nêutrons. E esses 3 nêutrons vão alimentar a reação de novo. Então, é uma reação em cadeia. Ou seja, todo o urânio vai ser consumido. Então, a massa de urânio ali colocada, ela foi calculada, né, para ser toda essa massa convertida em energia. Tá? Bom, a parte que cai bastante na prova da UERJ é isso aqui. Tá? O decaimento radioativo cai bastante. Então, aqui, por exemplo, a gente tem uma questão algo que pode ser uma questão de prova. A gente tem o urânio 238. Esse urânio 238 ele emite 3 partículas alfa e 2 partículas beta. Então, como é que a gente acha as informações desse elemento X aqui? Então, o X vai ter um número de massa e um número atômico. A gente vai fazer um balanço de massa. Como é que é o balanço de massa? 238 vai ser igual a 3 vezes 4, mais 2 vezes 0, mais a massa do elemento X. Então, 238 vai ser igual a 12, mais a massa do elemento X. A massa do elemento X vai ser 238 menos 12. Isso vai ser igual a 226. Então, achei a massa do elemento X. E para calcular o número atômico do elemento X, a gente vai fazer um balanço de carga. Então, o balanço de carga, como é que vai ser? 92 vai ser igual a 3 vezes 2, que é 3 vezes o número de prótons da partícula alfa, mais menos 2, porque vai ser 2 vezes a carga negativa beta, mais E. Vou botar aqui A de Z, né? Vou botar aqui A de Z, não, Z de X. Z de X. Então, Z de X vai ser igual a 92. 3 vezes 2, 6. Com menos 2, 4. Então, 92 menos 4, isso aqui vai dar 88. Então, se a prova da UERJ pedir para você quem é o elemento, você vai procurar o elemento na tabela periódica pelo Z. É o elemento 88, que eu não lembro de cabeça aqui, mas é o elemento químico 88. Então, para você dizer quem é o elemento, já caiu na prova da UERJ, nomeie o elemento formado no decaimento, tarará, tarará, tarará. Aí você tem que lá achar ele pelo número atômico, nunca pelo número de massa. Nunca. Tá? Uma outra forma de cair isso, que também já caiu na prova da UERJ,
é a gente descobrir a quantidade de partícula alfa e a quantidade de partícula beta num processo de decaimento. Então, está aqui o tório 232, então a gente vai fazer o balanço de massa. 4x vai ser a quantidade de partícula alfa, mais, como a massa de beta é zero, CY vezes zero, mais 208, que é o chumbo. Então, 232, eu botei 233. Então, vai ser 232 menos 208 é igual a 4x. 4x é igual a 232 menos 28, dá 24. X é igual a 6, que é 24 dividido por 4. Então, a gente pode agora, para calcular o número de partículas beta, a gente tem 90, 2x menos y, que vai ser o número atômico de beta é menos 1, mais 82. A gente descobriu que x é igual a 6, então vai ser 90 igual a 12, menos x mais 82. 82 mais 12 dá 94. Passa o y para lá, o 90 para cá. Y vai ser igual a 94 menos 90. Y é igual a 4. Isso aqui caiu na UERJ. Fazer o cálculo de número de partículas já caiu na prova da UERJ e a parte de cima aqui também já caiu, né? Você identificar quem é o elemento do decaimento radioativo e ele diz quantas partículas alfa, quantas betas foram liberadas no processo, ou só alfa ou só beta. Já caiu a questão que eu falei para vocês, né? Que ele dava o elemento que sofreu decaimento, sei lá, tório, aí ele dizia que aqui era chumbo e ele falava que aqui liberava chumbo mais um outro elemento, sei lá, X. Aí você, quando fazia o balanço de massa aqui, não batia. A gente via que estava faltando 3 unidades. Então, essas 3 unidades eram referente ao quê? A 3 nêutrons. Eu não lembro a questão de cabeça, mas a gente tinha que fazer lá, na hora que ele pedia, a prova da UERJ pedia, a questão pedia, para montar a equação radioativa, e aí na hora de montar ficava faltando 3 unidades de massa. Então, você tinha que acrescentar ali 3 nêutrons para equilibrar. Se não botasse, não ganharia a questão toda. Tá? Bom, o outro assunto que cai muito na prova da UERJ, que caiu ano passado, é o tempo de meia-vida. Então, o que é o tempo de meia-vida? É o tempo para reduzir o número de radioisótopos à metade. Como o número de átomos é proporcional à massa, a gente pode dizer que o tempo de meia-vida é o tempo necessário para que a massa caia à metade. Então, a gente pode dizer isso. Tá? Então, tempo de meia-vida, tempo para reduzir a massa à metade. Mas, na verdade, é para reduzir o número de radioisótopos à metade. Mas como a massa é proporcional ao número de átomos, a gente pode colocar. Então, existe essa formulinha aqui que ninguém utiliza, que massa final. A massa final é a massa inicial sobre 2 elevado a x, sendo x o número de meias-vidas. Como é que calcula o número de meias-vidas? X vai ser igual ao tempo total dividido pelo tempo de meia-vida. Vamos supor aqui que eu tenho um radioisótopo com um tempo de meia-vida de 10 anos. E aí o tempo total, o tempo que passou, né, para eu calcular a massa foi de 100 anos. Obviamente, então, que o número de meias-vidas vai ser 100 sobre 10. Então, se passaram 10 meias-vidas.
Como é que a gente pode fazer o cálculo da massa final? A massa final é igual a massa inicial dividido por 2 elevado a 10. Mas ninguém usa essa massa. Todo mundo faz esse macetinho aqui. Tá? Como é que é esse macetinho? Você vê a quantidade de meias-vidas que se passaram, vai dividindo a massa por 2 até completar a quantidade de meias-vidas. Foram 3 meias-vidas, então eu divido a massa uma vez, 2 vezes, divido 3 vezes. Tá vendo que é 2 elevado a 3, deu 8 aqui. Então você pode usar a fórmula, como você pode também trabalhar por essas sucessivas divisões. Agora, uma coisa importante é o gráfico. O gráfico já caiu na prova do UERJ algumas vezes. Como é que a gente determina o tempo de meia-vida pelo gráfico? Você pega a massa inicial e vê quando ela reduziu a metade. E aí a gente tem o tempo de meia-vida, que é o tempo necessário para chegar essa massa até a metade. Ano passado caiu uma questão que falava do radônio 224 e o radônio 210, se eu não estou enganado. Então, ele dava dois gráficos assim, né? Uma do radônio 224 e outra do radônio 224. Eles tinham tempos de meia-vida diferentes e ele pedia para você fazer a razão entre os tempos de meias-vidas. Tá? E aí era só pegar a massa inicial e ver quando ela reduziu a metade. E aí extrapola aqui para o tempo. Tá? Então, numa questãozinha. E aí depois teve outras perguntinhas, outros comandos em relação. Mas o básico era isso. Tem questão que trabalha com a porcentagem. Então, quando reduziu para chegar até 6,25. Então, é só você taxar como o início de 100. Então, reduz a metade 50, metade 50, 25. Metade 125 e a metade 6,25. A metade disso vai ser 3,125 e por aí vai. Uma outra coisa que eu não cheguei a comentar, mas é importante, a gente percebeu que o comportamento desse gráfico é uma exponencial, porque a primeira queda sempre é maior do que as quedas anteriores. Sim, porque imagina, você começa lá com 100 gramas. A primeira queda, ou seja, a metade de 100 vai ser o quê? 50. A segunda queda vai ser a metade de 50, que não é igual. Vai ser quanto? 25. Já é metade do que foi anteriormente. A próxima queda já vai ser a metade da anterior também. Então vai ser 12,5. E aí vai diminuindo. Ou seja, o comportamento é um comportamento exponencial. Ficou bonitinho, viu? É um comportamento exponencial, por isso. Tá? Porque cada incremento ele vai diminuindo ao longo do tempo. Tá? Então isso vai tendendo, vai ser uma assíntota em zero. Não chega a zero. Vai demorar muito para chegar a zero. Tá legal? Então esse comportamento aqui é importante a gente entender e saber tirar o tempo de meia-vida desse gráfico. Isso é muito cobrado na prova da UERJ. Muito, muito. Não só na prova da UERJ, na prova dos outros vestibulares também. Tem vestibular, por exemplo, como a FUVEST, pede você construir o gráfico. Construa o gráfico, ele bota lá o gráfico bonitinho, os eixos, você só vem e faz o comportamento. É legal também esse tipo de questão. Então, fenômenos e aplicações. Fenômeno de fissão é a quebra em 2 núcleos pequenos, em 2 núcleos menores. Aí eu vou chamar de radionuclídeo, tá? Em 2 radionuclídeos menores. Então foi o que justamente aconteceu na bomba de Hiroshima, tá? Nagasaki acho que foi outro elemento, se eu não estou enganado. Então tem o urânio 235 que é ativado pelo nêutron. E aí, como eu falei, quebra bário e criptônio. E aí eu até usei a palavra de forma incorreta, o legal. Não é o legal porque pela aplicação, mas o interessante quimicamente é que essa reação ela se autoalimenta. Então tem aqui, os nêutrons formados, eles são reagentes da própria reação. Tá? Então uma reação que vai eliminar, vai consumir toda a massa de urânio. Não acredito que vão perguntar para vocês a reação, dê a reação. Sempre a UERJ, ela te dá a condição, né? Condições de chegar até essa equação. Ela não pergunta do nada, mas é bom saber a equação de fissão
da bomba de Hiroshima. E aí, com a reação de fusão, a fusão é a união de radionuclídeos formando um maior. Então, é o que acontece na superfície do Sol. O trítio, que é o nome desse isótopo de hidrogênio, ele é chamado de trítio, com o deutério, eles reagem formando hélio. Então, o hélio, o elemento químico que tem esse nome, é em homenagem ao Sol, já que ele é formado na superfície do Sol. O Sol é justamente um reator nuclear. O Sol é um reator nuclear. Então, o que chega aqui de radiação é justamente decorrente dessas reações nucleares. Bom, para finalizar, a gente vai falar um pouquinho sobre a parte diagnóstica e de tratamento envolvendo radiofármacos ou radiotraçadores também. Então, medicina nuclear. Então, a medicina ela pode usar a radioatividade para diagnóstico ou para tratamento, com radiotraçadores em diagnósticos, e também pode fazer tratamento como radioterapia. Então, por exemplo, um diagnóstico que é muito comum, né, usando o iodo radioativo para fazer exame de tireoide, que a tireoide ela absorve iodo. E aí, para ver o quão essa tireoide está absorvendo, quando ela está normal, faz a análise de iodo radioativo, né? Então, mede a radioatividade da glândula tireoide para ver se realmente ela está absorvendo o necessário. Tem também outras aplicações, né? Não só de radiotraçadores, mas para fazer contraste. Isso seria um radiotraçador, onde a espécie radioativa vai ser absorvida, então ele vai ser acompanhado, né? Por onde ele passa no organismo. E por contraste, para fazer exame de imagem, raio-x, tomografia, enfim. E a radioterapia também, né? Também é muito utilizada para tratamento de células cancerígenas, né? Desculpe. Bom, a datação carbono 14 também é importante. O carbono 14 ele é formado a partir, né, do nitrogênio 14. Então, o nitrogênio 14 que está na atmosfera, ele produz uma pequena quantidade de carbono 14, e todo organismo vivo ele tem uma quantidade de carbono 14 fixa, que ela é constante. Quando esse organismo deixa de estar vivo, a quantidade de carbono 14 vai diminuindo, e a metade dessa quantidade leva 5 anos, 5.000 anos, 5.700 e poucos anos, mais ou menos. Então, para o carbono 14 cair a metade, leva mais ou menos 5.730 anos, uma coisa assim. Então, quando a quantidade, por exemplo, de carbono 14 ela é 1/4 da anterior, aquele objeto, aquele organismo, ele tem o quê? Mais de 11.000 anos de vida. Tá? Então, é assim que, né, grosso modo, tá? Na verdade, eles medem a emissão de partícula beta proveniente por grama do objeto. Né? Pode ser um fóssil que era um organismo vivo ou de alguma outra coisa. Tá? Mas é basicamente isso. Dá para descobrir mais ou menos a idade de um fóssil pelo carbono 14. E, para finalizar mesmo, alguns acidentes nucleares e famosos, né? Um não tão badalado, que foi nos Estados Unidos, foi numa usina que parece até a usina dos Simpsons, né? Tem aquele reatorzinho dos Simpsons, parece bastante, em 3 Mile Island. E as mais famosas, que foi Chernobyl na Ucrânia, né? Que os caras tentaram aumentar ao máximo o poder de produção de energia para fazer um teste, mas acabou que o reator explodiu. Não sei se vocês chegaram a ver, tem uma série legal que era na HBO, né, que fala de Chernobyl. É interessante. E aqui no Brasil teve o acidente do Césio 37, que foi um cara, né, um catador de sucata, né, ele era dono de ferro velho. Ele conseguiu entrar numa clínica de raio-x desativada e pegou
né, o equipamento de raio-x e conseguiu abrir e teve acesso à cápsula de Césio-137, que era o emissor de radiação de raio-x. Só que aí tem um atrativo, né, em relação ao Césio-137, que ele brilha, ele é cintilante. Então as pessoas com que ele tinha contato começaram a passar na pele, porque aquilo ficou brilhoso, né? Então as pessoas não sabiam o que era, e aí quando foram descobrir, já era. Então muita gente morreu, né? Tanto a família do cara, né? Ele não teve tanto problema com a radiação. Ele, na verdade, ele não morreu em decorrência da radiação, mas a filha, a esposa, um monte de gente ali próxima a ele teve problemas, né, com a radiação do Césio-137. Então, também é uma contextualização que pode aparecer em prova. Beleza? Então, vamos lá, vamos fazer agora nosso próximo vídeo com exercícios sobre radioatividade. E tem também, desculpa até, foi há pouco tempo aqui em Fukushima, no Japão, que teve um tsunami e aí houve a ruptura. Também tem filme, tá? Quem quiser assistir, tem filme na Netflix sobre Fukushima. Beleza? Vamos para a próxima aula, vamos lá fazer exercícios de radioatividade. Vem comigo.